Senhor presidente, senhores deputados, não é meu costume escrever os discursos que pronuncio nesta casa. Entretanto, como já faz 10 dias que estou por aqui falar, não conseguindo, devido à grande operosidade de meus pares, que têm discutido exaustivamente os projetos que por aqui tramitam, resolvi escrever para falar o que puder e entregar a taquigrafia para publicar na íntegra essa oração que julgo de muita importância no atual momento nacional. Esse discurso começa pelo estudo da imprensa de ontem e de hoje. Passa em seguida para a história da imprensa e do jornal. Segue tratando da missão da imprensa, porquanto eu me sirvo sempre das oportunidades que se me oferecem para doutrinar, para elevar a cultura de nosso país e traçar rumos necessários para que dentro de um espírito elevado possamos, não só os parlamentares, mas principalmente a imprensa, prestar os serviços que devemos à nossa pátria. Entretanto, inteiramente impedido de falar, porque só um dos projetos que entrou aqui ocupou uma tarde inteira e depois outra tarde inteira, eu vou apenas proceder à leitura da parte principal, isto é, o motivo deste meu pronunciamento, entregando a taquigrafia, o discurso para que possa ser conhecido na íntegra, não só pelos senhores deputados, mas como por todos os brasileiros. Feitas estas considerações, entro na matéria sobre a qual ocuparei a atenção desta casa. Trata-se de uma notícia do Jornal do Brasil, conceituado órgão da nossa imprensa, dada naturalmente sem malícia, mas de efeitos desastrosos em detrimento do Congresso Nacional e particularmente da Câmara dos Deputados. Abrindo manchete, na primeira página diz: Plínio e mais 60 não querem voltar à Câmara. E no texto: pretendem deixar o mandato porque acham que o parlamentar ganha pouco e não manda coisa alguma na atual situação brasileira. Em relação a mim, escreve mais: o deputado Plínio Salgado disse ao deputado Faria Lima o seguinte: vou deixar a política, de nada vale ser deputado. E esta absurdidade, se hoje um jovem me pedir um conselho, não o aconselharia a ingressar na vida pública. Ao respeitável deputado pelo Ceará, Leão Sampaio, são atribuídas as seguintes palavras: vou para Barbalha, município em que iniciei minha carreira política como médico. Não há mais o que fazer aqui. Houve uma mudança e também muito desinteresse. O plenário hoje é seco. Não se fala de temas importantes. Existe apenas um grupo pedindo votos de congratulações e de pesar. Vem depois declarações dos deputados Manuel Taveira, Osíris Pontes, Josias Gomes, Écio Álvares, todas deprimindo o Congresso e menosprezando as funções de deputado. Dos 60
aludidos pelo jornalista, apenas esses foram visados como autores de declarações que nunca fizeram. Compete aos distintos colegas que foram objeto desta intriga jornalística esclarecer, se acharem necessário, tão delicado assunto. De minha parte, o faço, não tanto para tornar patente e fora de dúvidas a minha posição, mas sobretudo para defender o decoro e a dignidade da Câmara dos Deputados. Antes de tudo, quero ater-me à suposta frase por mim pronunciada e que se diz transmitida pelo deputado Faria Lima, que julgo incapaz, pela sua honorabilidade e bom senso, de promover contra mim uma intriga jornalística. Aliás, ontem, na sala do café, fui procurado por Sua Excelência, que me declarou, se aqui estivesse presente, me apartaria para negar perentoriamente as declarações a ele atribuídas e a meu respeito. Lamento que não esteja aqui presente, mas acredito que numa primeira oportunidade Sua Excelência irá desmascarar tão vil intriga que parece ter por objeto deprimir e degradar a Câmara dos Deputados. Atitude de um constante lutador. Antes de tudo, quero ater-me à suposta frase, por mim pronunciada, e que se diz transmitida pelo deputado Faria Lima. Para autenticar uma declaração, é preciso seja esta posta em confronto com os atos e atividades praticados pelo suposto declarante. Entretanto, estes, no meu caso, contradizem o que se diz por mim pronunciado. Sempre estive empenhado, e estou ainda agora, mais do que nunca, na organização dos Centros Culturais da Juventude, os Águias Brancas, que já criaram valores, entre os quais, para apenas me referir ao Parlamento, aponto 2 deputados, Vinícius Câmara, pelo Amazonas, e José Penedo, pela Bahia. O objetivo dos centros culturais é justamente formar nos jovens uma consciência das realidades universais humanas e nacionais brasileiras, preparando-os para o ingresso na vida pública. Não iria eu dar-lhes uma base filosófica e sociológica, instruindo-os na pesquisa dos problemas do nosso país, para depois se conservarem marginalizados e alheios à política. Meu conselho é sempre o de que se armem de firme cultura, a fim de que possam intervir na vida nacional. Assim procedi desde os tempos da ação integralista brasileira, quando criei uma geração que hoje brilha nos postos do executivo, do legislativo e do judiciário, na diplomacia e no magistério. E seria longo citar estes nomes. Assim procedo até agora, pois justamente quando era publicada a minha suposta declaração, estava eu em São Paulo, pronunciando uma conferência na Faculdade de Direito de Guarulhos, ouvida por 1.800 estudantes, aos quais aconselhava a se prepararem de sorte a poderem, com eficiência, tornarem-se úteis na vida pública. Essa conferência foi precedida por meus esforços na Bahia, objetivando a reativação do centro ali fundado, e carta ao deputado estadual do Paraná, Antônio Lopes Júnior, concitando-o
a desenvolver a maior atividade possível, no sentido de mobilizar os centros culturais ali fundados por mim. No próximo mês de junho, irei falar em Santos, em Itapetininga, no sul da Bahia, ainda neste mês, em São João da Boa Vista, e aqui na capital da República, a convite dos universitários, sempre no mesmo sentido, de preparar os jovens para o ingresso na vida política da nação. Não me limito à ação oratória, pois como escritor também estou agindo com o mesmo pensamento. No meu compêndio de instrução moral e cívica, já com perto de 200.000 exemplares disseminados em todo o país, concito a mocidade a participar da vida pública. No período de 74 a 75, realizarei o plano já estabelecido de um largo movimento nacional, levantando a mocidade acima dos partidos para a sua atuação na vida social, cultural e política do país. Vossa Excelência, dá licença uma parte? Perfeitamente, com muita honra. Permita-me interromper o magnífico discurso de Vossa Excelência, que estou ouvindo com a devida atenção. Como Vossa Excelência referiu-se à minha pessoa, transcrevendo palavras que teriam sido por mim ditas na publicação, no artigo que Vossa Excelência se refere, publicado no Jornal do Brasil, declaro que, em palestra com meu jovem e distinto amigo e conterrâneo Tomás Coelho, de forma alguma me referi, ou antes, de forma alguma, pronunciei aquelas palavras que foram por Vossa Excelência repetidas no seu discurso. Foi certamente um equívoco de sua parte ao procurar justificar os motivos pelos quais eu não pretenderia, como realmente não pretendo, pleitear a renovação do mandato de deputado federal, deste honroso mandato que já há anos venho exercendo nesta casa. Agradeço a Vossa Excelência a permitir-me fazer a intervenção que ora faço neste momento. E obrigado também pela defesa feita de minha pessoa no seu brilhante discurso. Muito obrigado por sua parte, que assim desmente as suas palavras quando lhe é atribuída a frase: o plenário está seco, não há mais nada aqui a fazer. Ficou patente que essas palavras não foram pronunciadas. Como viram os senhores deputados, pela ação que desenvolvo, não se explica como esse jornalista pôde inventar uma frase por mim dita e que irá ser desmentida por aquele que o jornalista disse que foi transmitida. Vossa Excelência, permite uma parte. Como sempre, o nobre deputado Plínio Salgado, ouço Vossa Excelência com respeito e admiração. Mas, desta vez, eu me congratulo porque o pronunciamento de Vossa Excelência me permite o ensejo de também trazer um depoimento perante esta casa, já que fui arrolado pelo meu querido e particular amigo Tomás Coelho, entre os possíveis deputados que não iriam postular mais em 1974 o mandato. E quero esclarecer, deputado Plínio Salgado, respeitado, e faço apenas aí a referência etária, uma homenagem à experiência e ao valor de Vossa Excelência, às nossas idades. Nós somos, principalmente, elementos que se afinam pelo mesmo ideal, o ideal de vida pública. E não poderia, de forma nenhuma, quando faço dessa casa, talvez a razão maior da minha vida do exercício do mandato, eu não poderia dizer que estava desencantado da vida pública. Eu que sempre aqui, através de um trabalho não brilhante, mas persistente, sou um apologista permanente do exercício da vida pública. Penso que as minhas palavras, que até certo ponto tentaram mostrar que há em nós todos uma vontade imensa de servir ao país, sacrificando as atividades pessoais, foram mal interpretadas.
Nós acreditamos no país, acreditamos no governo, acreditamos no exercício do mandato que estamos nesse instante trazendo com tanto empenho na decisão maior de dar a nossa contribuição ao regime democrático brasileiro. Desta forma, com satisfação ouço a sua acentuada manifestação de que vai continuar na vida pública. E quero dizer também que, modestamente, e não obstante a interpretação dada pelo jornalista Tomás Coelho no Jornal do Brasil, sou um daqueles também que permanecerei na mesma trincheira da luta, com o mesmo ideal e uma vontade imensa de servir ao país e principalmente ao nosso poder legislativo, que é a razão maior de todas as vidas que estão aqui dentro, morejando em favor do regime democrático. É o meu depoimento. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, que ficará fazendo parte deste meu protesto público e nacional contra declarações infundadas que foram atribuídas aos 6 citados e não aos 60. Recebo aviso da mesa de que só tenho 5 minutos. Sou obrigado a saltar. Essa é a razão pela qual, pela primeira vez, faço um discurso escrito aqui nesta casa. Saltar para dizer que o que me traz também à tribuna é a defesa da dignidade da Câmara. Com declarações semelhantes a estas, nós só nos degradamos perante o povo brasileiro. Disse-ia que o repórter, talvez sem intenções preconcebidas, teve como objetivo a desmoralização do poder legislativo. E isso quando temos na presidência da Câmara um homem da estatura intelectual e moral de Flávio Marcílio. Como líder da Arena, a cultura jurídica de Célio Borja. E líder do MDB, a inteligência brilhante de um parlamentar da estirpe de Laerte Vieira. Não se falando nos demais parlamentares, entre os quais muitos ex-ministros, ex-governadores de Estado, professores eminentes de universidades. O trabalho de tão ilustres patrícios, tanto nas comissões como no plenário, honram qualquer parlamento do mundo. Fazer do nobre deputado Leão Sampaio, quando se lhe atribui a frase "o plenário está seco", não se fala de temas importantes, nota-se apenas um grupo pedindo congratulações e pesar. Fazê-lo veículo de difamação da Câmara constitui uma maldade, por certos, nem percebida pelo próprio autor da reportagem. Nas poucas declarações não autorizadas, nota-se irônico desprezo pelos parlamentares, que dão como causa de sua decepção ganhar pouco e não mandar nada, como se houvesse algum deputado que se elegesse pretendendo oferir lucro financeiro, ou visasse a mandar, isto é, obter favores. Estas deselegantes atitudes individuais refletem-se na Câmara, por cujo prestígio devemos todos pugnar. Todas as minhas atitudes no plenário e na Comissão de Educação e Cultura a que pertenço manifestam-se pela intenção de prestigiar o poder legislativo. Em discurso por mim pronunciado sobre as origens e evolução do Parlamento em 5 de setembro do ano passado, fiz estas ponderações. O Parlamento hoje tem funções de relevância, como não tiveram os parlamentos de outros tempos. Estamos num momento de adaptação às condições do mundo moderno, às leis econômicas, à situação social, que é um novo fator a agravar o complexo da vida brasileira. E completando este meu pensamento, escrevi em recente parecer a projeto submetido à Comissão de Educação e Cultura. Bem compreendo que as circunstâncias do mundo moderno, com a aceleração do ritmo no desenvolvimento econômico e social, exigem da parte do Legislativo uma outorga de determinados poderes ao Executivo, de sorte a ganharmos tempo na solução de problemas que se atropelam na sucessão dos dias que transcorrem.
Em todos os países, a interdependência dos poderes, para não prejudicar interesses imediatos, modifica-se mediante autorrestrições indispensáveis à sobrevivência nacional. Estas autorrestrições, entretanto, decorrem da soberania de cada um dos poderes em suas deliberações espontâneas, mas nunca de imposições de um deles contra os outros. A nós, componentes do Legislativo, tudo quanto fizermos para exaltar o prestígio da nossa casa perante aqueles que nos elegeram, seus legítimos representantes, será da maior valia, não só para justificar nossos mandatos, como para a formação de uma mentalidade política dispondo de ideias claras das nossas verdadeiras funções. O povo, sobretudo, os moços, precisam conhecer o que é o Legislativo, suas origens, evolução, os vultos que dentro dele se projetaram na vida da nação. Continua a cortar o discurso, que segue agora um capítulo intitulado A Imprensa em Nossos Dias. É de muita importância, para ao menos orientar os nossos jornais responsáveis, que não têm mostrado essa responsabilidade perante a nação pela maneira como escrevem e informam. Segue-se outro capítulo intitulado De Missionários da Vida Pública. Também vai para a taquigrafia. E finalmente termino evocando uma grande figura histórica do século XII, quando estive durante 8 anos exilado em Portugal. Fui excursionar no Alentejo, província de onde saíram grandes escritores. Chegando a Beja, visitei a Torre do Lidador, Gonçalo Mendes da Maia, companheiro de Dom Afonso Henriques nas batalhas da reconquista das terras até então ocupadas pelos mouros. É um castelo da Idade Média, erguendo a famosa torre sobre os campos alentejanos. Pelas escadas de pedra, subi ao terraço, defendido por ameias e seteiras, e meus olhos se deslumbraram diante da vastidão do horizonte, que por todos os lados emoldurava com o azul de seus finos contornos a planície onde lourejavam os trigais pontilhados pelos sobreiros. Evoquei a figura do herói no dia da sua morte gloriosa, e cantaram aos meus ouvidos, como se junto a mim estivesse presente aquele que foi chamado o Lidador, suas palavras que exprimem a continuidade de uma vida de lutas incessantes. Ao alvorecer da esplendente manhã, como aquela que me envolvia na luminosidade, 8 séculos depois, Gonçalo Mendes da Maia exclamou: pajem, que arreiem o meu ginete murzelo, e vós, dai-me o meu lourigão de malha de ferro e a minha espada toledana. Senhores cavaleiros, hoje contam-se 95 anos que fui batizado, 80 que visto armas, 70 que sou cavaleiro, e quero celebrar este dia fazendo uma investida por terras da frontaria dos mouros. No século que vivemos, já não se trata da reconquista de um território, como aqui empreenderam Pelágio após a vitória de Cavadonga e Afonso Henriques de sucesso em sucesso, desde o Castelo de Guimarães. Trata-se da reconquista de áreas espirituais e morais, ocupadas por feroz materialismo, pela desmoralização dos costumes, pela degradação da mulher e da juventude, pela confusão filosófica e até religiosa, tudo a serviço do imperialismo comunista empenhado em destruir as bases tradicionais da civilização ocidental. Depois de 50 anos de lutas pela sobrevivência do Brasil,
tal como Gonçalo Mendes da Maia, 800 anos antes de mim, não abdico da missão que me impus, e dispondo de energia física e moral, poderei parafrasear o lidador, exclamando: jovens, trazei-me à vossa disposição de luta contra os inimigos da pátria. Arriai o cavalo morzelo em que galopa minha palavra pelo bem do Brasil. Já completei 79 anos que fui batizado, 50 que me fiz cavaleiro de um ideal, e não pretendo morrer na inatividade, demitindo-me dos deveres que me impus, mas estarei sempre firme na luta, até o último dia de minha vida, pela salvação do Brasil, pela grandeza de nossa pátria. Prezadíssimo deputado Hamilton Xavier, estou ouvindo com a maior atenção o discurso de Vossa Excelência. Isso me desvanece. É um discurso notável, pelas considerações e apreciações que faz de problemas dos mais importantes em nosso país. Mas ocorreu-me, quando Vossa Excelência falava das estradas de ferro que aqui foram construídas, ficando nós subsidiários do capital inglês, ocorreu-me lembrar-me um notável livro de Alfredo Moreira Pinto, que é a História das Estradas de Ferro no Brasil. Aquilo é verdadeiramente comovente. Em 1855, o presidente da província de São Paulo fazia um discurso lembrando a necessidade da penetração ferroviária daquela província, a fim de, prevendo já a abolição dos escravos, abrir as portas à imigração brasileira. Coisa extraordinária. Desde aquele ano até 1870, os paulistas, com capital próprio, eles mesmos, construíram a estrada de ferro Mogiana, a estrada de ferro Sorocabana, a estrada de ferro Ituana, a estrada de ferro Paulista e a estrada São Paulo-Rio, que veio apenas se deter à altura de Cachoeira ou Cruzeiro, para mais tarde ser a estrada de ferro central do Brasil. Foi uma verdadeira epopeia esta resolução e realização dos paulistas. Eles mesmos, com recursos próprios, levantaram-se a voz do então presidente do Estado, em 1855, e empreenderam a penetração do território paulista com estradas de ferro construídas pelos próprios paulistas. Eu queria apenas anotar isto no notável discurso de Vossa Excelência, porque se em outras regiões do país o mesmo não sucedeu, ali aconteceu este milagre da energia de um povo que, tendo sido em séculos pretéritos o penetrador de todo o território brasileiro, resolveu preparar a sua província para os surtos da imigração, que eram iminentes, como de fato vieram, depois da abolição dos escravos. Era apenas essa pequena contribuição que eu queria dar ao seu discurso notável, que estou ouvindo com maior interesse, porque, como dizemos nós dois, frequentemente, aqui muito temos o que aprender, agora realmente muito aprendi com o que ouvi de Vossa Excelência. Senhor Presidente e senhores deputados, esta é a última vez que frequento esta tribuna na presente legislatura e durante o curso de minha atuação parlamentar durante 16 anos nesta casa. Entendi que, em primeiro lugar, este meu discurso deve ser de agradecimentos. Agradecimento
a todos os nossos colegas de ambos os partidos, dos quais mereci tão grandes gentilezas e a expressão de tão viva amizade. A todos agradeço o convívio que me proporcionaram durante o tempo em que trabalhei nesta casa. Quero agradecer as sucessivas mesas que presidiram os nossos trabalhos, desde a primeira até a mais recente, que é presidida pelo nosso ilustre colega Flávio Marcílio. Quero agradecer às lideranças da Arena e do MDB, as considerações que delas mereci e a amizade com que me galardoaram. Quero agradecer aos funcionários da casa, tão solícitos, tão gentis, nos contatos que tive para tratar de assuntos parlamentares ou mesmo particulares. Quero agradecer aos representantes da imprensa, também o acolhimento que me deram durante o tempo em que aqui estive. Senhor presidente e senhores deputados, não me apresentei candidato nas últimas eleições. Perguntar-me-ão por quê? Desilusão do parlamento? Não. Abandono dos interesses pela vida pública? Não. Quais então os motivos? E eu direi: em primeiro lugar, considero a minha idade. Este ano completei 79 anos. E no ano próximo entrarei na casa dos 80. Entendo que nós devemos ir dando lugar para virem as novas gerações, para que se vá renovando o Congresso. O outro motivo é que, sendo eu um escritor, um filósofo, a vida pública me tem perturbado na organização sistemática da minha obra. Preciso sistematizá-la, quer na parte filosófica, quer na sociológica, na histórica, na puramente literária. E já me não sobrava tempo para fazer isto, e vejo que os anos correm, e não quero deixar à nação brasileira uma obra esparsa, um tanto desconexa, e que deve ser submetida a um sistema para que tenha uma perfeita unidade. Estas as razões pelas quais não me apresentei candidato. Não tenho, portanto, motivos nem de queixa, nem de ressentimento, nem de desilusão, nem de decepção. Creio na atuação do Legislativo. Quero cada vez mais fortalecê-lo, porque a minha ação junto ao povo brasileiro e, sobretudo, junto à juventude, não cessará. E continuarei lá fora a apoiar este Congresso, a apoiar esta Câmara dos Deputados, a apoiar o seu trabalho, muitas vezes incompreendido, e que é tão fecundo e pouco conhecido do nosso povo. Senhor presidente, entendi que num discurso desta natureza eu deverei fazer uma espécie de prestação de contas
ao povo do meu país, resumindo em rápidos itens de um currículo vitae o que tenho feito pelo Brasil, e ressaltando em algumas datas os serviços que julgo ter prestado à nação brasileira em crises políticas da maior intensidade e relevância. A minha vida, senhor presidente, constitui uma paralela entre o escritor e o político. Elas não se dissociam, embora tenham sua atividade própria. Eu começarei dizendo, e para isso tomei algumas notas, que a minha vida inicial foi política. Aos 20 anos de idade, fundei o primeiro partido municipalista do Brasil, em companhia do falecido e grande homem brasileiro, Dr. Gama Rodrigues, e do meu amigo ainda hoje sobrevivente, Agostinho Ramos. Não se falava então em municipalismo, mas eu sentia, na minha cidade natal, a necessidade de um movimento de fortalecimento dos municípios. Então fundamos esse partido e elegemos um deputado que trabalhou neste sentido, no sentido de elevar o município a uma categoria maior, porque ele não gozava de liberdades políticas, uma vez que era submetido a uma escravidão econômica. Nessa ocasião, nós remontávamos aos estudos de Domingos Jaguaribe, que foi o precursor desta nossa ideia. Mas, em 1922, já é o escritor que funciona. É a Semana de Arte Moderna, em São Paulo, em que tomei parte, entre outros, com o atual sobrevivente Minotti del Picchia. Somos os dois os que sobrevivemos. Aquele magnífico movimento que arejou a mentalidade brasileira e criou novas formas de estilo, originando também novas formas de pensamento. Em 1926, publiquei o meu romance O Estrangeiro, do qual falaram os grandes vultos da literatura e da sociologia do nosso país, e que de tal maneira era esperado pelo nosso povo que a sua edição esgotou-se em 20 dias. Em 1927, voto político é que o então presidente do estado de São Paulo, Júlio Prestes de Albuquerque, mandou chamar-me. Naquele tempo, as eleições se processavam de maneira inteiramente diversa da que hoje se realizam. Escolhiam-se os nomes que mais se distinguiam na economia, nas finanças, na literatura, e eram propostos para a chapa do Partido Republicano. Declarei ao presidente do Estado que não desejava ser deputado, mas ele me pôs entre a espada e a parede, dizendo: se você não quer ser, você não é sincero, porque escrevendo como você escreve, num alto sentido nacionalista e de brasilidade, ofereço-lhe uma tribuna e você rejeita. Diante disto, fui deputado estadual em São Paulo em 1927.
Em 1930, fiz uma viagem ao exterior. De lá regressei quando instalava a revolução da chamada Aliança Liberal. Era evidente, pelos meus princípios políticos, que não poderia ser favorável. Eu via nessa revolução apenas a continuação da luta dos estados pela hegemonia. Não havia nenhum fundo doutrinário. A ela aderiram elementos heterogêneos, a tal ponto que aqueles mesmos que foram combatidos pelos governos anteriores tiveram ao seu lado esses mesmos governos. Terminada a Revolução de 30, o país entra num período de confusão ideológica. Surgiram as mais variadas correntes, sob a forma de clubes, de legiões. Ninguém sabia para onde ia. Era um momento crítico da nacionalidade. Nessa ocasião, em 1931, fundamos em São Paulo um jornal intitulado A Razão. O nome logo indica o que desejávamos. O raciocínio claro sobre os problemas do nosso país. Nesse jornal, eu escrevia diariamente um artigo de 2 colunas, sem assinatura. E, nessa mesma ocasião, fundei a Sociedade de Estudos Políticos, SEP, que congregou os jovens estudantes das escolas e elementos do maior valor intelectual e cultural. Porque, dizia eu, ninguém tem direito de falar ao povo se ele próprio não tem uma doutrina e uma convicção. Esta Sociedade de Estudos Políticos funcionou até 9 de julho de 32, quando instalou a Revolução Constitucionalista de São Paulo. O povo paulista, fatigado da sucessividade de interventores na sua administração, que eram substituídos à mercê das intrigas palacianas no catete, resolveu reclamar para o Brasil um regime constitucional. Nessa ocasião, por mais paradoxal que seja, não fui favorável a essa revolução. Não fui porque achava que do caos ideológico em que nos encontrávamos, com um governo que surgiu com o nome de liberal e tornou-se discricionário, nós poderíamos ter a esperança de uma renovação no pensamento brasileiro. Nessa ocasião, estava eu muito influenciado por alguns grandes patrícios, a começar de Farias Brito, o filósofo cearense, que me incutiu, mediante a análise que fez das filosofias do século XIX, o sentimento espiritualista. Ao mesmo tempo, embrenhei-me na leitura de Alberto Torres, primeiro na sua Organização Nacional, em que criticava a Constituição de 1891, mostrando o seu desacerto pela falta de conexão com a verdadeira realidade brasileira. Em seguida, o seu livro O Problema Nacional Brasileiro, que esse me inspirou um apaixonado nacionalismo. Alberto Torres foi meu mestre de nacionalismo brasileiro. Entrei então na leitura
de Oliveira Viana, o maior sociólogo que o Brasil tem produzido. Os seus livros, O Ocaso do Império, O Idealismo da Constituição, A Evolução do Povo Brasileiro, calaram profundamente no meu espírito de jovem. Então imaginei, dentro da Sociedade de Estudos Políticos, criarmos um movimento de profunda brasilidade. Esse movimento chamou-se Ação Integralista Brasileira. Suas raízes vinham de Euclides da Cunha, quando nos mostra o grande contraste entre o litoral e o sertão. Vinha dos escritores que acabo de mencionar, vinha da inspiração de Gonçalves Dias, vinha da clarinada de Olavo Bilac, que me fez aos 17 anos correr para prestar serviço militar. Esse movimento desenvolveu-se em todo o país, com grandes sacrifícios. Mas o escritor estava ao lado do político. Surgiu o romance O Esperado. Esse romance que comecei a escrever em Paris e terminei em São Paulo, traz toda a inquietação da nova geração em face dos problemas humanos e nacionais que se apresentavam então. Mas o escritor não parou aí. Publicou em seguida o romance O Cavaleiro de Itararé. Julgo que, do ponto de vista da sociologia, é o melhor que produzir, porque é o estudo das revoluções brasileiras sucessivas e que, como fantasma das planícies de Itararé, anda alta noite trazendo infelicidade, trazendo a desgraça. Mas logo meu espírito patriótico, ardente de amor ao Brasil, me fez escrever A Voz do Oeste. Esta Voz do Oeste é a marcha do Brasil litorâneo para os nossos sertões. Foi publicado em 1933 e no seu último capítulo existe a imagem de Brasília. Fato a que se refere com frequência o presidente Juscelino Kubitschek, que me disse ser eu um dos responsáveis pela fundação de Brasília, porque naquele capítulo eu fiz com que os bandeirantes visionassem a cidade nova que surgia, na continuidade da ocupação territorial que vinha dos portugueses desde os séculos XVII e século XVIII. Bem, o movimento da Ação Integralista Brasileira contou com 3 grandes inimigos. Esses 3 grandes inimigos foram o capitalismo internacional, que nós combatíamos, o comunismo russo e o nazismo de Hitler. Este último nos acusava de pretendermos caboclizar os arianos, porquanto nos estados do sul eu consegui fazer substituir a camisa caqui com a cruz gamada por uma camisa verde, cor de nossas matas, atraindo desta forma os teutos, descendentes dos alemães que nem sabiam falar a nossa língua. E fundei numerosíssimas escolas para ensinar o português aos filhos de alemães. Então, os jornais de Berlim e de Munique me atacavam violentamente, ao mesmo tempo me atacavam os comunistas, dos quais eu não poderia deixar de ser inimigo,
e me atacava o capitalismo internacional, que finalmente conseguiu que viesse aqui o presidente Roosevelt conferenciar com o presidente da República Brasileira para combinar um golpe de Estado a fim de nos liquidar. Em 1937, este é um fato culminante da minha vida política. Fui procurado pelo ministro Francisco Campos, que me deu a ler o rascunho, ou antes, a cópia datilografada, de uma Constituição que se pretendia outorgar ao povo brasileiro, pedindo meu apoio. Solicitei aquela cópia para levar, a fim de que procedesse a estudos mais demorados do assunto. Em minha casa, reuni-me com Santiago Dantas, Miguel Reale e Loureiro Júnior. Nós quatro estudamos detidamente, artigo por artigo, aquele texto da pretendida Constituição que se iria outorgar. E verificamos que era uma Constituição nazi-fascista. Esse o povo brasileiro, a grande parte dos intelectuais, jornalistas, aceitaram. Aceitaram. Encontrando-me novamente com Francisco Campos, declarei-lhe que não poderíamos aceitar aquela Constituição, porque era totalitária. Respondeu-me ele dizendo que não me sabia tão liberal. Ao que eu respondi: não sou liberal. Pretendo para o Brasil uma democracia orgânica, mas não com a abolição da liberdade da imprensa, com o fechamento do Congresso, com a submissão do Poder Judiciário. Então, diz-me ele, o próprio presidente quer falar consigo. De fato, no dia seguinte, fui procurado pelo Dr. Rocha Miranda, meu amigo, propondo-me um encontro com o presidente da República na sua residência, no Flamengo. Lá estive. O presidente iniciou a conversa perguntando-me: que acha o senhor da situação brasileira? Com essa campanha do José Américo, francamente esquerdista, ligado aos comunistas, apoiado por 18 governadores, não é um perigo para o Brasil? Eu respondi: presidente, Vossa Excelência é presidente da República, eu sou apenas de um partido. Vossa Excelência é que me deve dar opinião sobre isto. E não, eu queria saber qual a solução que o senhor admite. Eu disse: também não posso dar solução. Que represento eu diante do chefe da nação? Vossa Excelência que deve saber qual é a solução. Aí vira-se ele para mim e diz: o senhor leu aquele papel que o Chico de Campos lhe levou? Aquele papel era a Constituição. Disse: li. E que achou? Eu falei: não posso aceitá-la, porque ela é uma Constituição totalitária, que suprime todas as liberdades do povo brasileiro. Mas no momento não há outra solução, diz ele. O perigo é grave. O comunismo está aí. Eu disse: dentro da própria Constituição atual, há remédio para combater o comunismo. Não é necessário uma atitude violenta como esta que Vossa Excelência propõe. Diz ele: bem, o senhor pense, nós poderíamos ter outros encontros. Falei: bom, mas antecipadamente quero dizer que esta Constituição eu não aceito. Bem, depois disso,
não tive mais notícias do que se preparava. Apenas o falecido, nosso saudoso amigo Felinto Miller, então chefe de polícia, foi à minha casa e me pediu para eu ter com ele um encontro com o general Dutra, ministro da Guerra. A princípio recusei-me, mas Felinto insistiu de tal maneira que eu fui em companhia de um companheiro, o Dr. Barbosa Lima, e o nervosismo do general Dutra era tal que quando me viu da janela, deu a volta, desceu e foi me pegar na calçada para subir à casa dele. O que queria o general Dutra? Queria o seguinte, saber qual a posição dos oficiais integralistas do Exército em face de medidas que o governo pretendia adotar. Eu respondi, general, os integralistas no Exército são 500 ou 600 oficiais. São uma minoria. Eles não podem fazer nada. Ah, mas não se rebelarão, né? Eles assistirão, como eu assistirei, que não temos forças para impedir o que pretendem fazer. Terminado aquilo, sou procurado pelo general Guedes da Fontoura, que me disse, eu soube que o senhor está confabulando com o presidente da República para dar um golpe, pois fique sabendo que eu e outros generais desembainharemos a espada contra isto. E eu respondi o mesmo que tinha dito ao general Dutra. General, nós não temos elementos suficientes para reagir contra qualquer medida, quer do governo, quer de Vossa Excelência e seus amigos. Assistiremos. Apenas o que eu reclamo é liberdade para nós continuarmos a obra educacional que nós fazemos no Brasil. Bem, passam-se os dias. Então, não tive mais notícias. Até que uma manhã, o brigadeiro Vasco Seco procura-me, em nome do brigadeiro Eduardo Gomes, para me avisar que o golpe de Estado ia ser dado no dia seguinte. Que eles sabiam. Bem, eu, para confirmar, telefonei a Felinto Miller e perguntei, ô Felinto, então vocês vão fazer as coisas amanhã? E ele, supondo que eu estava dentro, disse, pois é verdade. Então confirmou. No dia seguinte, foi dado o golpe de Estado. A polícia cercou a Câmara dos Deputados e o Senado, a polícia. E o golpe foi dado. Implantado o regime totalitário denominado Estado Novo, cuja índole, caráter, essência, ninguém se lembra mais quando se pronuncia o nome do ditador. Ninguém se lembra mais. Este foi um dos fatos culminantes da minha vida. Em 1938, acontecimentos políticos da maior relevância criaram uma situação desagradabilíssima para mim. Os meus amigos Otávio Mangabeira, Armando Salles Oliveira, Flores da Cunha, General Castro Júnior, General Euclides Figueiredo e muitos outros estavam planeando um movimento para derrubar a ditadura. Otávio Mangabeira convidou-me para uma conversa. E eu, naquela ocasião,
em que já estávamos sendo perseguidos e presos, muitos companheiros assassinados, espancados, entendi que aquele movimento seria útil. E disse, está bem, eu concordo. Isto nos princípios de 38. Do Rio de Janeiro, fui obrigado a ir para São Paulo, porque, procurado pelo ministro Francisco Campos, ele me disse que eu tinha que assumir o ministério do governo, no governo da ditadura. E tendo eu recusado, ele disse, então, pense até amanhã, porque ou ministério ou cadeia. Você será preso se não quiser ser ministro. Então, fugi para São Paulo. E lá fiquei. Lá fiquei. Um grupo precipitado deflagrou um movimento ridículo. Heróico, mas ridículo, em Guanabara. E isso agravou mais a situação. Recrudesceram as prisões, Armando Salles foi exilado, Mangabeira foi exilado, presos vários generais, e naquela ocasião fui preso. Fui preso e na fortaleza de Santa Cruz aguardei o meu destino. Quando um dia o general Dutra achou que minha mulher recebia muita visita e que aquele era perigoso e que era melhor que ela fosse também para Fortaleza. Então, lá foi ela, ficamos lá por causa das visitas que ela recebia. Todo governo chamado forte, no fundo é fraco e tem medo de tudo, até da sombra. Então, uma madrugada, nos embarcaram no navio, com a roupa do corpo e sem um tostão no bolso. E assim fomos, desci em Portugal, onde lá encontrei um amigo de São Paulo, português, que me acolheu, e ali passei os primeiros tempos até começar a ganhar a vida para me manter. Bem, mas isso já passou. Agora, vem o escritor novamente. Então publico um livro intitulado A Quarta Humanidade, livro de filosofia, oportuníssimo na época atual em que vivemos. O livro O Sofrimento Universal. E o livro que julgo básico da minha doutrina, intitulado Psicologia da Revolução. Estes livros foram seguidos de um livro de grande sensibilidade e poesia, A Geografia Sentimental. E um outro para a juventude, intitulado Nosso Brasil. Livros educacionais. E um outro intitulado Despertemos a Nação, que era para o povo em geral. Em Portugal, a minha atividade literária foi constante. Ali, terminei o livro iniciado no Brasil, que a polícia me tinha tomado e depois reentregue, com as rubricas dela, intitulado A Vida de Jesus. Publiquei um outro livro, Aliança do Sim e do Não. Outro, A Mulher no Século XX. Outro, A Imagem daquela Noite. Outro, Primeiro Cristo. Outro, O Rei dos Reis. E, finalmente, ao despedir-me de Portugal, ofereci àquela nação amiga um livro intitulado Como Nasceram as Cidades do Brasil. Regressando ao Brasil, fundei com Raimundo Padilha o Partido de Representação Popular.
esse partido atuou elegendo deputados estaduais e federais e sustentando a nossa doutrina espiritualista e cristã. Mas volta ao escritor. Então, publico Madrugada do Espírito, o espírito da burguesia, Mensagem às Pedras do Deserto, Direitos e Deveres do Homem, O Ritmo da História, O Integralismo na Vida Brasileira. Neste livro, eu mostro que tudo que se tem feito, a começar do Instituto Rio Branco, do Ministério da Aeronáutica, tudo estava no programa integralista. A Petrobras e outras coisas. Estava em 34. Do que muito me alegro, porque o meu interesse não é êxito pessoal, mas realização de ideias úteis ao nosso país. Agora vem outro momento culminante da minha vida política. Em 1955, apresentei-me candidato à presidência da República. Eram meus competidores Juarez Távora, Adhemar de Barros e Juscelino Kubitschek. Terminada essa campanha, foi vencedor Juscelino Kubitschek. Então surgiu uma grave crise, na qual tive atuação por amor da pátria e do Brasil. Surgiu um movimento pretendendo impedir a posse de Juscelino. Conferenciei com outro candidato, Adhemar de Barros, mostrando-lhe o perigo que isso representava para o Brasil. Porque eu estava com um documento de uma reunião do Partido Comunista em que eles diziam que precisava apoiar esse movimento que impediria a posse de Juscelino, porque eles, no fim, eram eles que iriam dominar. Com este documento que eu consegui, por um serviço secreto que eu mantinha, eu trabalhei pela posse de Juscelino. Em minha casa, durante noites seguidas, preliminarmente reuni almirantes, oficiais superiores da Marinha. Quando estava com a Marinha na mão, iniciei as conversações com elementos do Exército. E, finalmente, o falecido amigo José Maria Arquimim, que presenciava as minhas reuniões, comunicou a Juscelino que as coisas estavam aplanadas. Entendo que foi um serviço prestado à nação, que nós iríamos cair na desordem, numa desordem da qual não saberíamos como sair. Mas vem novamente o escritor e escreve Reconstrução do Homem. É este um livro que eu recomendaria a toda a juventude brasileira para ler. Em seguida, vem as eleições para deputado federal, para a renovação do Congresso. Eu estava grato ao Paraná, que me deu uma copiosa votação para presidente da República. Basta dizer que em Curitiba, os votos somados de Juarez, Adhemar e Juscelino não atingiram a minha votação. Diante disto, eu que nunca desejara ser deputado, porque eu preferia eleger outros, como fiz, aceitei a candidatura pelo Paraná. E fui deputado pelo Paraná com grande honra para mim. E até certo sentimentalismo, porque pelo lado materno eu tenho raízes em Curitiba. Foi no período dos 16 anos
em que trabalhei nesta casa, que tive a participação também num fato gravíssimo, da maior importância para a vida brasileira. Foi na renúncia de Jânio. Jânio Quadros, já em maio, pediu um encontro, através do deputado Zanello, que está aqui presente, e nesse encontro me disse que se ele não se fortalecesse como queria, até o fim do primeiro semestre, iria renunciar. Zanello ficou estupefacto. E eu também, muito admirado. E ele me disse, e o Jango não senta nesta cadeira, porque os dispositivos já estão preparados. Que dispositivo? Ignoro, talvez a viagem representando o presidente da República no Extremo Oriente, com discursos adrede preparados para incitar os militares. Desconfio. Realmente, em agosto, Sua Excelência, o senhor Jânio Quadros, mandou-me um novo recado querendo encontrar-se comigo, porque ele disse que na ocasião ele queria falar comigo. Muito bem, mas eu me recusei, porque tínhamos passado uma noite inteira aqui neste plenário a discutir a denúncia feita por Carlos de Lacerda de ter sido convidado pelo Pedroso Horta para um golpe. E a Câmara decidiu chamar o ministro da Justiça para prestar informações. Diante daquilo, eu me recusei de ir. À tarde, veio a renúncia. Vindo a renúncia, ocorreu a crise militar. Como o Jânio me havia dito em maio, ocorreu. Os 3 ministros militares não permitiam a posse de João Goulart. Foram dias tumultuosos nesta casa, noites indormidas, até que procurei o Marechal Denis, ministro da Guerra, e lhe perguntei, Marechal, com que elementos os ministros militares contam para impedir a posse de João Goulart? Foram dias tumultuosos nesta casa, noites indormidas, até que procurei o Marechal Denis, ministro da Guerra, e lhe perguntei, Marechal, com que elementos os ministros militares contam para impedir a posse de João Goulart? Com todos. Está tudo em ordem. Eu disse, Marechal, não está. Não está, que eu tenho informações, talvez melhores que o Serviço Secreto do Exército. Retirando-me de lá, escrevi uma carta ao Marechal Denis, expondo a situação verdadeira do país e propondo para que, se os militares não tinham confiança em João Goulart, que se modificasse o regime, criasse um sistema de controle da Presidência da República. Essa carta foi levada pelo senador Mondin e deputados da minha bancada. Eu pertencia à comissão mista, Senado e Câmara, para estudar a momentosa questão. Estávamos reunidos no Senado, quando veio a mensagem do presidente Mazzilli, comunicando que os ministros militares não pretendiam a posse de João Goulart. Imediatamente eu propus que não se tomasse conhecimento da mensagem do presidente da República, que era apenas uma mensagem informativa. E nós não poderíamos tomar conhecimento nem decidir sobre ela. Muito bem. Depois de muita discussão, ali pelas 2 da madrugada chegaram os generais
Mendes de Moraes e Menezes Cortes. Pediram licença para trazer uma mensagem à comissão. E então disseram que os 3 ministros militares mandavam dizer que aceitavam a proposta de Plínio Salgado. Que proposta era essa? Era o parlamentarismo. Não havia outra solução. Então resolveu-se, primeiro, modificar o regimento para poder votar a toda pressa. E em seguida votar o parlamentarismo. Desta sorte, possibilitava-se a posse de João Goulart sem a animosidade dos 3 ministros militares. Agora, a vinda de João Goulart para cá foi outro problema. Não irei entrar em detalhes das conversações que tive com Mazzilli naquelas noites angustiadas, mas o fato é que não foi fácil, mas finalmente conseguiu-se e deu-se posse a João Goulart no sistema parlamentar, vindo como presidente do Conselho, uma das figuras mais brilhantes, mais capazes, mais patrióticas que nós temos aqui na nossa Câmara, o deputado Tancredo Neves. Dos acontecimentos posteriores, todos têm conhecimento, e não irei aqui estar a repetir. Quero dizer que novamente voltou o escritor, porque é uma paralela à minha vida. Então publiquei um livro intitulado Compêndio de Instrução Moral e Cívica, que tem sido adotado nas escolas e do qual se tem tirado centenas de milhares de exemplares. Escrevi em seguida uma história do Brasil, em 2 volumes, também para a mocidade. Escrevi um romance intitulado Trepandé. E assisti ao 50º do meu primeiro romance, O Estrangeiro, na cidade de Monte Aprazível, onde ergueram um monumento rememorativo da inspiração que tive naquela localidade para escrever este livro. Dos meus trabalhos parlamentares, não irei falar. Sabem melhor meus companheiros da Comissão de Educação e Cultura. O muito que tenho trabalhado ali, pesquisando, aprofundando-me nos problemas, para produzir trabalhos não somente úteis à Câmara, mas úteis à mocidade brasileira, pelo que pretendo reuni-los em volume. Durante esse tempo todo aqui, é grande a minha comoção quando me lembro do afeto, do entusiasmo de meus colegas, que até exageram meus méritos para me dar demonstração de seu carinho. Nunca me esquecerei do ponto mais alto da minha vida parlamentar, que foi no centenário da Batalha do Riachuelo, quando vi Senado e Câmara, ministros militares, aplaudirem-me de pé e com lágrimas nos olhos. Nunca me esquecerei. E nunca me esquecerei também das nossas conversas de corredores, de nossos contatos na sala do café, dessa amizade que se aprofundou cada vez mais e da qual jamais esquecerei. Podeis estar certos, colegas da Arena e do MDB, que sois todos por mim considerados como irmãos queridos, e que ausente desta casa, lembrarei de cada um de vós com o maior afeto e a maior gratidão. Eu não quis terminar
esta minha oração sem deixar para esta casa um decálogo, um código de ética do parlamentar, principalmente para aqueles que vêm de novo para cá, são cerca de 200. Não sei se seria agradável em certos pontos, ou Arena ou MDB. Seria agradável à minha consciência, ao amor que tem ao Brasil e ao legislativo de nossa pátria. Eu pensei em deixar, como lembrança minha, este decálogo que diz: primeiro, aprofundai-vos no estudo dos problemas brasileiros e trazei às comissões de que passais parte e ao plenário as vossas conclusões, expondo-as em alto nível de cultura e clareza didática. Segundo, examinai a situação social, econômica, moral e política das nações no mundo contemporâneo e, em se tratando das posições que o Brasil deve adotar no complexo da vida internacional, procurai a que mais convém aos interesses da defesa e da segurança brasileiras e das instituições democráticas vigentes em nosso país. Terceiro, combatei todos os agentes da corrupção que, através dos meios de comunicação, livros, imprensa, teatro, cinema, televisão e rádio, procuram decompor as bases tradicionais da nacionalidade. Quarto, elevai vossos debates acima das competições pessoais, de ódios ou ressentimentos, de paixões ou de simples demagogia, porque se assim procederdes, sereis respeitados pelos vossos pares e por toda a nação. Quinto, nas vossas relações com o Poder Executivo, procedei a conversações das quais resultem consultas prévias ao Legislativo, através das lideranças dos partidos, a fim de que as mensagens, projetos e decretos da Presidência da República sejam conhecidos antes de serem enviados ao Congresso e deste hajam recebido antecipadamente a aprovação, ressalvas e opiniões, numa colaboração íntima e sincera, que colocará o poder político acima do arbítrio de técnicos e teóricos alheios às realidades nacionais. Sexto, não sois apenas legisladores, mas representantes do povo, e nestas condições promovei os meios de serdes recebidos com maior facilidade pelos órgãos do Poder Executivo, que devem prestar-vos homenagem de apreço, para que não sejais menosprezados pelos vossos concidadãos, confiantes em que mereceis do governo a consideração devida a um parlamentar. Sétimo, esforçai-vos para que as lideranças não contrariem os pareceres das comissões técnicas do Congresso, muitas vezes unânimes em suas decisões relativas a projetos que o plenário rejeita, por vezes mediante imposição de órgãos do Executivo. 8. Se fordes oposicionista, não leveis a vossa oposição ao ponto de contrariar evidentes interesses nacionais, contidos em proposições justas, só pelo fato de provirem do Poder Executivo, mas procurai cooperar com emendas esclarecidas e comentários na tribuna, estabelecendo entre Executivo e Legislativo uma perfeita harmonia. 9. Fazei da vossa vida parlamentar um prolongamento da vossa vida particular e familiar, pautada por nobre comportamento e dignidade pessoal,
lembrando-vos da máxima cristã quando declara: quem não é fiel no mínimo, não será fiel no máximo. 10º, no exercício da função parlamentar, fortificai dia a dia a consciência da vossa responsabilidade perante Deus e o vosso amor à pátria. Com sadio otimismo, inflamai-vos de entusiasmo pelo que fomos no passado, pelo que representamos no presente, pelo que seremos no futuro. Promovei dentro e fora do parlamento, em todas as oportunidades, a mística da grande nação. E assim dareis arte à expressão ao poder legislativo, prestigiando-o como sustentáculo da ordem interna, do equilíbrio dos poderes e da sua projeção entre os povos civilizados. Esta é a mensagem de despedida, o resumo do que penso sobre o que representa o poder legislativo, pelo qual deveis zelar, pelo qual deveis batalhar a fim de que ele tenha prestígio dentro da nação. Estamos vivendo um momento em que, mais do que nunca, a harmonia dos poderes é indispensável para toda ação econômica e social e para o prestígio de nossa pátria. Mas é preciso ter em vista que essa harmonia de poderes exige a equivalência, a equipotência dos três, e nunca a diminuição de um para o fortalecimento de outro. Assim devereis proceder. Eu parto desta casa confiante, absolutamente, em que o Congresso continuará a ser mais do que é, porque agora estáis mais esclarecidos com os últimos episódios eleitorais, com a vossa experiência durante anos de trabalhos nesta Câmara, e por conseguinte estáis aptos a elevar o poder legislativo à altura que ele merece, para a honra, glória, grandeza do Brasil.